E aí pessoal, tudo bem? Essa é a segunda parte do vídeo de trigonometria. No primeiro vídeo nós falamos sobre seno, cosseno, triângulo retângulo, o que é um ângulo agudo, o que é um ângulo reto e resolvemos alguns exercícios de seno. Neste vídeo nós faremos alguns exercícios de cosseno e falaremos sobre fator de potência e eficiência. Agora vamos definir o que é tangente. Tangente nada mais é, assim como a gente definiu que o seno e o cosseno ele parte também de uma relação trigonométrica de um triângulo retângulo, a tangente também pode ser definida dessa forma. A tangente nada mais é do que o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ela também pode ser definida como a tangente de um ângulo x é nada mais do que o seno desse ângulo sobre o cosseno. É importante também a gente citar sobre ângulos notáveis. Existe uma variedade muito grande de ângulos, variando de 0 a 360 graus. Porém, nem todos esses graus eles são exatos. Existe alguma gama pequena de ângulos que a gente chama de ângulos notáveis. Esses ângulos, os valores deles são exatos, São eles 30, 45 e 60. Então, como é que nós construímos essa tabela, Seno, cosseno e tangente? Existem várias musiquinhas, vários cursos que ensinam a gravar esses ângulos, porque eles são muito importantes, principalmente para quem for fazer vestibular, para quem for fazer uma prova que não pode usar calculadora. É muito importante que se decore essa tabelinha, tudo bem? Assim como as relações trigonométricas. Existe uma forma simples de lembrar dessa tabela, que é assim. Se a gente começar a preencher seno, cosseno, tangente, que é começando 1, 2, 3, 3, 2, 1. Nós dividimos todos esses valores por 2 e não esquecemos a raiz do 2 e do 3. Dessa forma, nós já conseguimos fazer o seno e o cosseno. A tangente ela é um pouco diferente. É a raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer é calcular esse exercício. Seno de x ele é um ângulo agudo, ou seja, ele é um ângulo menor do que 90 graus. E seno de x é igual a 1/3. Quanto vale o cosseno de x e a tangente de x? Vamos desenhar aqui um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, lembra que seno de x é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa? Então, o cateto oposto ao ângulo x seria 1 e a hipotenusa igual a 3. Precisamos descobrir qual é o valor deste cateto. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Bem, se eu quero descobrir este cateto, eu vou simplesmente isolar ele. Então, o cateto ao quadrado vai ser a hipotenusa ao quadrado menos o outro cateto ao quadrado. Isso vai nos resultar que a raiz quadrada da hipotenusa ao quadrado menos o cateto ao quadrado é igual ao nosso cateto. Quanto que vale a nossa hipotenusa? Igual a 3. Quanto que vale o nosso cateto? 1. 1 ao quadrado é o próprio 1. Isso vai ser igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado é 9. 9 menos 1, 8. Raiz quadrada de 8, ela não existe. Porém, conseguimos fazer uma manipulação matemática da seguinte forma. Se pensarmos que 8 é igual a 4 vezes 2, 4 existe raiz quadrada exata, 2 não. Então, podemos reescrever dessa seguinte forma, que 4 vezes 2, e fazemos a raiz quadrada do 4, e deixando somente o 2 dentro da raiz, ficando 2 raiz de 2. Quando formos falar sobre radiciação,
numa aula específica, explicarei mais sobre sobre essas propriedades de raiz, tudo bem? Então, por enquanto, fiquem com essa ideia de que, por exemplo, um número ele pode ser fatorado em dois números distintos num produto e que um eu consigo a raiz e o outro não. Esse número que eu não consigo a raiz, eu deixo ele dentro da raiz, e o número que eu consigo extrair, eu jogo ele para fora da raiz, tá bom? Tudo bem, então encontramos o valor do cateto. Se a gente for descobrir o valor do cosseno de x nada mais é do que o cateto adjacente, que é o valor que nós descobrimos, sobre a hipotenusa, que é 3. E a tangente de x? A tangente de x é o cateto oposto, que é 1, sobre o cateto adjacente, 2 raiz de 2. Aplicando aquela regrinha lá da raiz para poder tirar a raiz do denominador. Então, raiz de 2 em denominador, raiz aqui, isso é um produto, 1 na multiplicação, ela é um elemento neutro. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 vezes 2, 4. Raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Tudo bem? Pessoal, se ficar alguma dúvida, eu estiver explicando algum rápido demais, algo do tipo, deixe nos comentários aí pra gente poder estar sempre melhorando, tá bom? Então, beleza. Vamos trabalhar agora com este exercício. Ele fala o seguinte: determine a medida de x em cada caso. Ele quer saber, na verdade, o valor desses lados. O valor do lado do cateto e do outro cateto. Nesse A, podemos fazer o uso da nossa formulinha lá. Então, se a gente for pensar que esse é o cateto oposto, aliás, essa é a hipotenusa e esse é o cateto adjacente, podemos utilizar a lei dos cossenos, por exemplo. Então, cosseno de 60 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. A hipotenusa é 9 centímetros porque ela está à frente do ângulo de 90 graus. Cosseno de 60 graus, de acordo com aquela tabelinha, deixa eu pegar ela aqui novamente. Cosseno de 60 graus, ele é um valor exato, é igual a meio. Então, se eu tenho o valor do cosseno, então podemos substituir aqui. Então, cosseno de 60 é igual a meio, igual a x sobre 9. Isolando o valor de x, x é igual a 9 sobre 2. Então, este exercício podemos calcular da seguinte forma. Ele quer saber o cateto adjacente do ângulo de 60 graus. Usando a tangente de 60 graus não é exato? Olha lá, usando a nossa tabelinha novamente. Tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. É igual ao cateto oposto, que é 9 sobre x. Tudo bem? Se nós fazemos uso agora da propriedade da tangente, então vamos substituir o valor. Que a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3, igual a 9 sobre x. Isolando o valor de x, x vai ser igual a 9 sobre raiz de 3. Fazendo aquela simplificação de raiz que já vimos aprendido, isso vai ficar 9 raiz de 3 dividido por 3. Então, x vai ser 9 dividido por 3 é 3. E raiz de 3, ficamos que x é igual a 3 raiz de 3. Tudo bem? Esse exercício ele é muito simples quando a gente vai tratar de exercícios
de aplicação do mundo real, né? É um exercício que eu separei também da lei dos senos para a gente poder verificar a questão de utilização dessa fórmula em um problema real, né? Ele fala sobre um avião, né? Esse avião ele está decolando a um ângulo de 20 graus. Após percorrer 2.000 metros em uma linha reta, qual será a altura atingida pelo avião aproximadamente? Então, se nós quisermos resolver pelo seno, pelo cosseno, pela tangente, fica a gosto do freguês, né? Ele dá todos os valores dos cossenos, do tangente e do seno já em valores aproximados. Lembra que eu falei que 20 graus ele é um dos valores que não são exatos? Então, dentro de quando vocês foram fazer provas de vestibulares, algo do tipo, geralmente quando o ângulo não é notável, ele dá os valores aproximados desses ângulos, tudo bem? Então, pensando aqui no exercício, né? Aqui é um aviãozinho, né? Eu tentei desenhar pelo menos um avião, que ele decola a um ângulo de 20 graus. A partir de 2.000 metros, qual que será a altura? Eu fiz a utilização do seno para resolver, mas fica aí o desafio. Tente resolver com o cosseno e com a tangente para verificar se chega no mesmo resultado, tá? Dependente da forma que vocês utilizarem, tem que chegar no mesmo valor. Então, seno de 20 é igual à altura, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. Então, a altura, isolando, vai ficar 2.000 vezes 0,342, que é o valor do seno. Então, a altura é igual a 6.684 metros. Tá bom? Fazendo também utilização de outro exercício de cosseno, os catetos de um triângulo medem 7 cm e 24 cm. Determine o valor do cosseno de cada um desses ângulos. Da mesma forma que a gente utilizou a fórmula do seno e cosseno, isso aqui também é uma aplicação do cosseno, né? Então ele quer saber do valor do x e do y. Primeiro precisaremos achar a raiz quadrada da hipotenusa, o valor da hipotenusa, né? O valor da hipotenusa é dado pela somatória dos catetos ao quadrado e aí extrai a raiz. 7 ao quadrado é 49, 24 ao quadrado 576. A raiz quadrada de 625, se a gente for lembrar daquela regrinha que eu demonstrei para vocês também, que 576 é um valor bem próximo de 625. Então, se eu pegar um valor à frente, ou seja, 25, calcular ele, talvez eu chegue no resultado. Se eu não chegar no resultado, é porque o valor dessa raiz não é real. Aí a gente tem que tentar fazer uso do artifício de fatoração. Eu ainda vou preparar um curso sobre esse tipo de conteúdo. Por enquanto, vamos ficar com as raízes inteiras, tá bom? Que é igual a 25. Então, o cosseno de x, ou seja, deste ângulo, vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quando formos avaliar o valor de y, o cateto adjacente passa a ser o 7 sobre 25. Tudo bem? Eu peguei um caso de uma geladeira, né? Pesquisa na internet, uma geladeira qualquer, só para a gente poder ilustrar. Geralmente, esse tipo de aplicação é usado em motores industriais, né? Então, quando a gente pega uma indústria, a norma brasileira exige que esses equipamentos eles tenham um rendimento, uma eficiência, né? A eficiência em alguns motores, a gente chama ele de fator de potência. Ele é um fator que ele calcula a potência ativa, ou seja, a potência que o equipamento consome de fato, transforma em trabalho, dividido pela potência aparente, que é uma potência que é consumida pela energia elétrica. Tipo assim, por exemplo, uma máquina elétrica qualquer, ela tem um valor que ela transforma de fato em trabalho, né? Por exemplo, um motor giratório, né? Que é o caso de uma geladeira, que ela é utilizado para poder fazer com que o ar circule por dentro da geladeira. Parte da energia que ele consome, ele não transforma de fato em trabalho rotativo ou seja lá qual foi a aplicação desse motor. Ele tem um desperdício, digamos assim, para que
se gere um campo magnético. Para diminuir isso, e isso é muito complicado porque isso gera ruídos na rede elétrica. A gente, às vezes, talvez você já deve ter deparado com isso, né? De, por exemplo, uma furadeira ligar dentro da sua casa, ou um equipamento pesado, uma batedeira dentro da cozinha, e antigamente as televisões elas ficavam tremendo a imagem, porque isso é uma interferência elétrica daquele motor dentro do circuito de outros equipamentos, né? Então é muito ruim para a indústria e para a energia elétrica um fator de potência muito baixo. Então pegamos uma geladeira onde o fator de potência é igual a 0,6. Ela é ligada a 220 e 148 amperes, que é o consumo dela, né? Ele também, lá nessa tabela, ele dá todos esses dados, né? A potência ativa, a potência aparente e a potência reativa, né? Isso aqui é só um caso, depois a gente pode entrar em mais detalhes sobre o que significa cada coisa, mas isso aqui é só para ilustrar que, de acordo com alguns parâmetros de equipamentos elétricos, né? Principalmente de motores, a gente consegue dimensionar uma correção para isso, né? Então, pensando em um equipamento desse tipo, a gente consegue representar esse tipo de informação a partir de um triângulo retângulo. Então, pensando num fator de potência igual a 0,6, o triângulo, o que é o fator de potência, né? Basicamente, vamos desenhar aqui o triângulo e vocês vão entender o que é. O fator de potência, ele é o cosseno deste ângulo aqui. Por que ele é o cosseno? Porque ele é a potência ativa dividido pela potência aparente, que seria o S. Não é isso que a fórmula diz? O que é o cateto oposto, o cateto adjacente sobre a hipotenusa? Não é o cosseno? Então, isso aqui é igual ao cosseno de x. Tudo bem? E esse valor aqui é o que a gente chama de potência reativa. É a potência que o equipamento consome que não se transforma em trabalho. Ela é transformada em campo magnético para que haja funcionamento do motor, né? Só que esse tamanho de potência reativa ela pode ser maior ou menor de acordo com a eficiência do equipamento. Quando o equipamento ele não é tão eficiente, há um grande desperdício de campo magnético, né? Quando o equipamento é muito eficiente, esse tamanho de potência ele é muito pequeno em relação à potência. E é justamente isso que a gente quer evitar quando a gente vai desenvolver dentro de uma indústria, né? Então, para isso que a gente utiliza capacitores para poder resolver isso, né? Geralmente, 90%, 95% da toda a indústria, toda a reação, todos os equipamentos, eles são indutores. Basicamente, um motor ele é um grande indutor. Então, motor, furadeira, batedeira, todo equipamento que é rotativo e necessita de energia elétrica, ele é um indutor. Para que compensar esse efeito, que é um desperdício de energia e cria ruídos dentro da energia elétrica, nós usamos um capacitor, que ele é um efeito contrário do indutor, né? A gente pode aprofundar também nessas questões, mas eu só estou dando um panorama geral para que vocês entendam como é pensado dentro da engenharia as soluções para resolver esse tipo de problema, né? Então, pensando aqui na potência ativa, né, que é igual a 195, essa potência ativa é uma potência que é determinada pelas características construtivas do equipamento. Então, é uma potência que ela não muda, que é a potência que é calculada em watts, né? É uma potência que ela não se altera, independente de qual artifício que você for fazer. Isso depende da concepção construtiva do equipamento. Então, aqui nesse caso, nós teremos que utilizar calculadora. Por quê? Justamente por aquele problema de que o valor desse cosseno ele não é um ângulo exato, né? Então, para isso, nós vamos utilizar uma calculadora científica, né? Calculadora científica, ela tem algumas funções de calcular um valor aproximado deste ângulo. Para calcular o ângulo, a gente usa o cosseno. Para calcular
o valor que esse ângulo representa, ou seja, qual é o ângulo de fato que esse 0,6 representa, nós utilizamos o arco cosseno, ou seja, qual é o valor dentro de um arco do ângulo cuja o cosseno é igual a 0,6. Então utilizamos o arco cosseno de 0,6. Esse ângulo, opa, a minha calculadora está em radianos, vou mudar para graus, que é 3. Arco cosseno de 0,6 é igual a 53 graus. Necessariamente, no exercício ele já foi dado para gente o valor da nossa capacitância, da reatância que esse motor gera, né? Mas se vocês quiserem também aplicar o seno, cosseno para achar tanto a potência aparente como a potência reativa, fique à vontade, tá? É um desafio para que vocês tentem chegar a esse valor, tá bom? Dado o valor já, que é o valor do Q, a gente vai fazer o passo contrário. Vamos pensar que esse motor fosse um motor ideal. E existe uma norma brasileira, né? Que ela estabelece que o fator de potência seja igual a 0,92. Isso para indústrias, tá? Então, se a gente for pensar também na questão do arco cosseno de 0,92, esse ângulo vai ser 23 graus,07 aproximadamente, tá? A potência ativa, é aí que está o pulo do gato. A potência ativa ela continua sendo a mesma, porque ela depende de concepções características construtivas, né? O valor tanto da potência aparente como da reativa eu consigo alterar a partir de artifícios matemáticos. Então eu tenho que calcular esse novo valor de potência reativa e um novo valor de potência aparente. Então, para isso, nós utilizamos as nossas regras atuais, que a gente já conhece. Então, cosseno, já fazendo utilização do cosseno para calcular o valor do S, que é o valor da nossa potência aparente. Então, o cosseno, se esse fosse um motor dentro das normas, a potência que ele deveria consumir seria a seguinte: cosseno de 23,13, aliás, 23,07 é igual a 195 dividido por S, que é a nossa hipotenusa do triângulo. Isso significa que S é igual a 195 dividido pelo cosseno de 53 de 23,07. Cosseno, utilizando também a calculadora, né? Cosseno de 23,07 é justamente o 0,92 que a gente já havia calculado. Então, 195 dividido por 0,92, chegamos que a nossa hipotenusa vai valer 212,4 volts ampere. Seguindo aqui, se formos utilizar também para calcular agora o valor da reatância, então o valor da reatância podemos calcular diretamente por valor de seno. Então, seno de 23,07 é igual ao valor do cateto oposto, que é o Q, dividido pela hipotenusa, que é 212. Isso é Q, que é a potência reativa, 212,04, vezes seno de 23,07. Isso, se nós formos utilizar, né? Então pegamos lá o 212,04, 212,04 vezes o seno de 23,07. Isso aqui é 83
83,10, vai, 0,1, para arredondar para uma casa decimal à frente. Esse é o valor de potência reativo. Então, potência, volts ampere, reativo, né? O que fazemos a partir daqui é o seguinte. O capacitor que vai regular esse valor de potência, ele é dado pela seguinte forma, né? O valor do capacitor vai ser a diferença entre o meu motor atual, que é essa potência de 260, menos a potência que vai ser do motor após a correção. Então vai ser 260 menos 83,1. Então o valor do capacitor será o seguinte, utilizando aqui também da calculadora, ponto, menos 83,1. Isso é igual a 176,9 volts ampere reativo. Aliás, vai ser o valor capacitivo, né? VAC. Para calcular de fato o valor desse capacitor, existe uma formulinha também que nós utilizamos, que é o seguinte. O valor do capacitor dado em Faraday é o valor da capacitância, que é 176,9, dividido por 2π, vezes a frequência. A frequência ela é dada por 60 Hz no sistema brasileiro, né? Vezes a tensão ao quadrado. Ele deu que é 220 volts ao quadrado. Esse valor, também se utilizarmos, eu vou ter que fazer a mudança aqui da calculadora para o modo científico, porque vai ser um valor muito pequeno, né? Então vai ser 176,71 dividido por 2π vezes 60 vezes 220 ao quadrado. Então, a calculadora Fix 3 é aproximadamente 9,68. 10 a menos 6 é uma unidade que a gente chama de micro Faraday. Então, pessoal, desta forma, vocês verificaram que se nós quisermos fazer a utilização da trigonometria, também ela é totalmente ligada com a eficiência. Então, por exemplo, melhorar a eficiência do equipamento é dessa forma que nós fazemos, né? Nós calculamos o que é o sistema atual, calculamos o quanto que ele seria ideal, fazemos a diferença e essa diferença é o que nós utilizamos para fazer a compensação. Nesse caso, foi a utilização de um capacitor para resolver de 9,68 microfarad de 220 volts. Então, se eu quisesse melhorar a eficiência dessa geladeira, simplesmente eu colocaria em paralelo um capacitor desse tipo, tá bom? Galerinha, só para lembrar, não esqueçam de comentar, curtir o canal e compartilhar. E não se esqueçam de se inscrever. É muito importante e incentiva para que o canal cresça cada vez mais e que esse vídeo chegue a pessoas que realmente necessitam do conteúdo. Um forte abraço a todos!